Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso treinamento de NX12 Essentials, aqui do canal Produtivo 3D. Na aula passada nós vimos sobre curvas associativas, né? Trabalhamos ali com point, line, arco e círculo, e nessa aula a gente vai ver mais dois comandos, que é o trim curve e o divide curve. Inclusive o divide curve tem duas formas de fazer e eu vou mostrar para vocês as duas formas, beleza? Então nós vamos agora aqui passar para o NX. E aqui na tela do NX nós vamos criar um novo arquivo, tá? Vamos em New, vamos esperar aqui ele carregar o template para a gente selecionar. Vou dar um OK, porque é um model mesmo. Vou colocar aqui, ó, utilizando esse botãozinho da orientação de vista, eu vou colocar em vista superior, de topo, né? E nós vamos começar, através de Curve, nós vamos criar alguns elementos na tela, tá? Não se preocupem com a forma, é para vocês criarem elementos, tá? Por exemplo, eu vou criar linhas aqui, essas linhas elas vão se cortar, certo? Ou, por exemplo, todas elas associativas, tá, pessoal? Lembrem disso, linhas associativas. Vou usar o snap aqui, eu vou pegar essa linha, vou criar outra para cá, novamente vou criar uma outra linha para cá, e vou fechar aqui essa geometria, pronto. Agora eu vou pegar aqui o comando de arco, vou criar, por exemplo, um arco mesmo, tá? Dando através de 3 pontos, né? 3 pontos não, perdão. É o centro e o tamanho do arco, né? Então, vou dar o primeiro ponto, o segundo e vou arrastar aqui, ó, para ele passar por essas outras linhas, beleza? Agora eu vou criar um círculo, então ele vai ser full circle, né? Vou pegar um ponto qualquer aqui e vou abrir um círculo de tamanho qualquer. Eu só preciso que ele passe ali, ó, cortando as outras curvas, beleza? Novamente eu vou fechar aqui, agora eu vou criar linhas de novo. Agora eu vou criar uma linha para cá. Percebam, pessoal, que é bem aleatório, tá? Eu só estou construindo linhas aqui que se tocam de maneira que a gente consiga utilizar os comandos de trim curve e divide curve, tá? Esse é o objetivo, não é criar uma geometria aqui perfeita, tá? Estou usando os snaps ali, prontinho. Caso você queira criar alguma linha no meio de outra, tá? Não esqueça, ó, você pode pegar e habilitar o endpoint. Você tem todos esses snaps aqui que nós já vimos em outras aulas, né? E aí você pode estar utilizando, por exemplo, quero usar o mid, então vou pegar o mid aqui, ó, daqui para o mid desta linha, tá? Ok. Então percebam que nós temos aqui várias geometrias criadas de modo associativo, ou seja, nós temos aqui features na nossa árvore de features ou então no nosso Part Navigator, beleza? Então o que eu quero mostrar para vocês aqui de início? Vou mostrar o Trim Curve, que é bem simples, ó. Tá aqui o comando, Trim Curve, vou selecionar. E como é que ele funciona? Ele pede para que você selecione, você tem que mostrar para o NX qual é a curva que você quer trimar, tá? Qual é o elemento que você vai trimar. Lembrando, a gente está trabalhando aqui com curvas associativas, tá certo? Então, eu vou selecionar, por exemplo, eu quero trimar esse arco aqui, ó, mas eu quero que fique só esse pedacinho aqui de dentro, tá? Eu não quero o restante todo aqui, eu posso eliminar todo ele, beleza? Ou eu posso fazer com círculo também, aí é a critério de vocês, eu vou fazer com um arco aqui. Então, curve to trim, a curve que eu vou trimar é essa aqui, seleciono ela. Depois, o bounding object. O que é o bounding object? São os limites. É o que vai determinar o limite onde o objeto começa e onde o objeto termina. Você pode selecionar um objeto ou mais de um objeto, tá? A gente tem aqui, ó, o object type, ele está dizendo, ó, é um objeto. Selecione um objeto. Você também pode fazer através de plano. Ao contrário de utilizar um outro objeto, você poderia ter um plano ali. Os planos são os datums planes que a gente já viu como criar. Beleza? Então, só muda isso, pessoal. Nesse caso, eu vou usar objeto porque nós temos vários objetos aqui. Então, como eu quero trimar esse arco, deixando só essa parte de dentro aqui, ó, os objetos que eu vou selecionar são os objetos que limitam esse arco somente naquele pedacinho. O primeiro objeto, eu vou pegar essa linha aqui, ok? E aí ele vai criando uma lista aqui, ó, tá? New Bounding Object. Então, o próximo é esse aqui. Pronto, e ele cria um novo, beleza? Então, ele já selecionou e mostrou para nós ali, ó, com esses pontos, a intersecção. Mas ainda, percebam que nós temos mais um item para ser definido, tá? Aqui embaixo, ó, trim or divide. Ou seja, nesta mesma caixinha, nessa mesma tela, você pode
trimar aquele objeto ou apenas dividi-lo, tá? Mas o divide tem uma diferença que é em relação a outro comando divide que nós temos aqui no NX. Nesse momento, caso para vocês esteja aqui a opção trim, tá ok. Essa é a opção padrão, então nós vamos manter a opção trim aqui. Se não estiver trim, você vem aqui e seleciona trim, tá? A direção, essa questão aqui de direção, nesse momento ela não faz muita diferença, tá? Pode deixar esse shortest 3D distance. Aí, aqui, ele pede para a gente selecionar ó, a região, tá? Eu vou marcar, nesse momento ele já tem selecionado ali aquela opção que ele, supostamente, ele entendeu que é aquela região. Mas para você pode não estar selecionada aquela região, ok? Não tome isso como regra. No meu caso, ele já veio selecionado aquela linha. Mas, além de selecionar a região, a gente pode dizer para o software ó, se eu quero que ele mantenha aquela região ou se aquela região vai ser descartada. Nesse caso, eu quero que ele mantenha, certo? Agora, vamos supor que essa opção aqui, eu usei o Shift para selecionar, tá, pessoal? Eu vim aqui, ó, pressionei Shift no teclado e cliquei em cima dele. Vamos imaginar que para você está assim, beleza? Tem o Keep e tem o Discard. Qual delas eu utilizo, Valdir? Pessoal, utilizem aquela que for mais rápido para executar o comando. Essa opção Keep, nesse momento, eu preciso selecionar somente esta curva aqui. Já se a gente colocar o Discard, eu vou ter que selecionar essa curva e essa aqui, certo? Então, não se assustem com a cachorrada aqui, que já começou. Mas não tem problema não. Então, lembre-se que o mais interessante aqui é a gente utilizar aquele que vai nos dar menor trabalho, que vai fazer executar esse comando de forma mais rápida. E nesse caso é o Keep. Então eu vou selecionar o Keep e vou clicar nessa curva. Pronto, aí agora ele já tem um check ali dizendo que está tudo ok. E nós temos os Settings. Aqui no Settings também nós temos algumas configurações. Nesse caso ele está mantendo aqui associativo, beleza, como são curvas associativas eu tenho que manter associativo, senão ele vai me dar uma mensagem. Input Curves, as curvas que eu dei entrada, eu quero que elas escondam-se ou que elas fiquem na tela, que é o Keep. Nesse caso, eu vou colocar o Hide, tá? Para elas sumirem, as curvas de entrada, beleza? Aí vocês vão ver a diferença. Eu posso colocar aqui, ó, Make Input Curves Dashed, ou seja, manter as curvas, mas tracejadas, tá? Eu não vou usar essa opção. Curve Extension é um tipo natural. Nesse caso, ele não está estendendo, ele está cortando. Então, não tem diferença eu utilizar aqui linear, circular ou nenhuma, tá? Então, tá ok aqui. Trim Bounding Curves. Se eu habilitar essa opção, ele também vai trimar as curvas de bounding. E nesse caso eu não quero, eu só quero trimar essa curva aqui, beleza? Single Selection é uma seleção simples e o Extend Intersection Calculation também, pessoal, nesse caso é uma opção, alguém deve ter pedido essa opção, mas também não faz muito sentido para a gente aqui, para ele calcular a intersecção, estender calculando uma intersecção. Relaxa, essa opção nós não vamos utilizar. Então, vou deixar aqui Single Selection como está e eu vou dar um Apply. Aí, olha bem o que acontece. Ele sumiu com as pontas desse arco. Por quê? Porque a gente utilizou aqui o Input Curves, né, em Hide, tá? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque quando você está trabalhando com elementos associativos, o software ele não pode eliminar totalmente aquele modelo. Ele precisa encontrar uma forma de manter a referência daquele modelo, tá? Ele mostrou para nós aqui que ele trimou e tudo, deixou só esse pedacinho, mas isso ainda está na memória do NX, porque é um elemento paramétrico. Qualquer coisa que eu alterar aqui para cima, se aquele elemento paramétrico que foi trimado depende ou então está vinculado a outras features, ele não pode ser literalmente ou simplesmente descartado do software, tá? Então o que ele fez aqui foi esconder aquelas pontas ali, ok? Beleza. Agora nós temos uma outra opção, que é a opção de trimagem. Perdão, trimagem não, de divisão. Nós vamos dividir. Percebam que trimagem é bem simples, né? A gente seleciona a curva que eu quero trimar e os limites que eu quero impor a ela, tá? Pode ser somente um, ou eu posso escolher outros objetos. No caso do círculo aqui, por exemplo, eu poderia escolher outras formas para limitar a trimagem, tá? Ele vai criando essa lista, beleza? Exatamente como a gente fez aqui. Agora, nós vamos utilizar dentro dessa mesma caixinha, ó, vou cancelar ela aqui, é o mesmo aqui, ó, Curve Trim.
aliás, trim curve, né? Fazendo confusão com o curve to trim aqui. Na mesma janela, a gente vai fazer agora uma divisão, tá? E aí vocês vão entender qual que é a diferença. Então vamos lá, curve to trim. Eu quero agora trimar essa linha aqui, beleza? E agora eu vou selecionar os objetos. Quais são os objetos que vão limitar essa curva? Eu quero limitar ela por esses dois objetos aqui, ó, tá? Então eu vou selecionar. Primeiro, só cuidem, pessoal, para quando vocês forem selecionar os objetos, que não pegue um Object Snap, tá? Porque senão ele vai pegar aquele snap ali, ó, e não vai pegar o limite mesmo. Então, procurem sempre utilizar em cima da curva, ou então pode desligar aqui, ó, Enable Snap, você pode desligar que agora, nesse momento, só vai selecionar os objetos, tá? Então, eu vou clicar nesse aqui, já foi para lá, ele pede um novo Bounding Object, é esse arco, beleza. Eu acho que no arco eu peguei um ponto, ó, olha aí, ó, tá? Vou tirar. Ah, vamos lá, como é que eu fiz? Eu só selecionei e deletei, pessoal. Ó, agora eu só tenho um novo objeto para selecionar, então beleza. Vou desligar aqui, ó, vou selecionar a curva, e agora no novo eu vou desligar de novo lá para selecionar o arco. É que no arco ele pegou o Snap Center do arco aqui. Pronto. Já tem os dois objetos. A operação aqui, ó, vai ser uma divisão, certo? Agora ele pede para mim aqui, ó, para selecionar a localização, Select Location to Divide. Eu vou selecionar aqui e vou clicar em cima dessas poles aí, ó, tá? Em cima desses pontos aí. Você pode agora, como eu vou selecionar aqui, ó, vou clicar em cima e em cima daquela pontinha azul lá, ó. Prontinho. É naquelas intersecções que eu quero que ele divida o objeto. Vai ser associativo, Input Curves, Hide, tudo como está aqui. Vou dar um aplicar. Prontinho. Percebam que nada, o hide aqui, ó, não fez diferença nenhuma, tá tudo ali, tá? Eu vou cancelar e olha só o que que acontece. Nós temos uma nova feature aqui, ó, que foi aplicada nessa linha, beleza? Mas eu não dividi essa linha, então por que que ela tá aparecendo aqui, ó, inteira? Se eu clico nela, ela fica inteira e seleciona o Trim Curve aqui, ó. Porque é o seguinte, é aquilo que eu falei para vocês. Essa curva, ela é paramétrica, né? A gente construiu ela de forma associativa. Ela está dividida sim, mas não para seleção. Para selecionar aqui, ela não está dividida. Ela está dividida quando, por exemplo, eu for executar um comando em cima dela. Vamos fazer o seguinte, eu quero trocar a cor de uma dessas pontas aí, tá? Eu quero trocar a cor dessa linha aqui, ó. Então, no teclado, você executa o atalho de teclado Ctrl J. Ele vai abrir o Class Selection e eu vou pegar só essa linha. Olha como agora ele permite selecionar só ela, tá? Tomem cuidado para que em algum filtro aí, nesse caso o filtro não está habilitando nada, né? Ele não, só está permitindo aqui fazer inside, outside, mas às vezes pode, dependendo do comando que você executar, tá a opção de seleção tangente, e aí, como tudo vai estar tangente, ele vai pegar tudo igual, tá? Mas nesse caso é só a mudança de cor, então eu vou clicar nessa linha e vou dar um OK. E aí eu vou trocar a cor dela. Basta selecionar aqui, ó, Color. Eu vou colocar, sei lá, vou colocar um vermelho aqui. OK e OK. Prontinho, a gente trocou a cor. Mas percebam que quando eu passo o mouse em cima dela, é como se eu selecionasse, ou na verdade eu estou selecionando, toda aquela curva. Ela só está dividida para algum comando que eu for executar. Por exemplo, se a gente entrar aqui, vamos em Home, eu vou aqui, ó, Extrude. No Extrude eu tenho que tomar o cuidado que eu falei para você sobre linhas tangentes, né? Aqui, ó, tem Connect, no meu caso está Connected Curve, ou pode estar para vocês aí também, Tangent Curves. Qualquer uma dessas duas opções que estiverem ali, ela vai selecionar toda a linha, tá? Então vamos colocar aqui, ó, Single Curve. E aí você pode escolher, ó, qual curva você quer selecionar para extrusão, tá? Então é um comando que ele vai permitir que a gente selecione de forma dividida, ó, porque a curva ela está dividida, entendam isso. Para o NX existe a divisão, ele sabe aonde começa e onde termina cada segmento de reta, porque ele tem aqui, ó, vamos cancelar que a gente não vai usar esse comando, ele tem aqui, ó, a matemática que informa para ele aonde que essa curva foi separada, aonde ela foi dividida. E ela continua aqui paramétrica, tá? Então, essa é uma diferença de trabalhar paramétrico e não paramétrico. Agora a gente vai executar aí um recurso que vai fazer a divisão também, mas de forma não paramétrica. E aí vocês vão sentir bem a diferença. Inclusive, o próprio NX vai emitir uma mensagem para nós. Vamos aqui em Curve e nós temos aqui no finalzinho, ó, esse More. Pode clicar em More e vamos utilizar aqui, ó, Divide Curve, ó, Edit Curve, Divide Curve. Pronto. Aqui nós vamos trabalhar com um tipo de divisão de curva, porém
Ele tem mais recursos, é mais interessante de utilizar do que o trim, né, que permite dividir também. Porém, ele não é paramétrico, pessoal. Ele vai quebrar os parâmetros das curvas que vocês estão criando. Aí é um problema, tá? Tem que tomar cuidado, porque aqui, qualquer curva que você selecionar aqui vai perder os parâmetros. Esse tipo de recurso é utilizado em curvas que não tem parâmetro, ou se ela tiver, ela vai perder os parâmetros. Então, por isso que eu disse para vocês em uma aula atrás aí que às vezes a gente acaba trabalhando sem parâmetro e tal, precisa quebrar um parâmetro, enfim, tem situações em que a gente precisa fazer isso. Não porque é uma necessidade, mas porque vai facilitar o nosso trabalho. E a gente usa os recursos do software justamente para, obviamente, nos auxiliar, né, e facilitar o nosso trabalho. Então vamos lá. Nós temos nesse drop-down aqui algumas opções. Olha só, eu posso dividir uma curva em segmentos iguais. Você vai dizer quantos segmentos, ó. Aí você pode escolher aqui, ó. Quantos segmentos? Qual é o comprimento do segmento? Como você quer trabalhar? Com parâmetros iguais ou com distâncias iguais, tá? Você vai dividir o número de segmentos aí em 5 pedaços. É assim que ele funciona. Eu não vou executar tudo aqui, pessoal, todas essas opções, porque vai, obviamente, criar uma aula muito longa. E é muito simples, o próprio comando já é autoexplicativo. Você seleciona a curva, por exemplo, eu quero selecionar essa aqui. Ele vai dar uma mensagem, ó. Ele está dizendo para mim aqui, ó, create parameters, vai remover todos os parâmetros, executando esse recurso sobre uma curva paramétrica, vai remover todos os parâmetros dela. Você quer continuar? Nesse caso, pessoal, eu vou dizer que sim, tá? Aí ele vai quebrar os parâmetros dessa curva, yes. E aí agora eu estou dividindo ela aqui, ó, em parâmetros, em comprimentos iguais. Eu quero dividir ela em 4 partes iguais, tá? E vou dar um aplicar. Pronto, percebam que, agora eu vou cancelar aqui, percebam que essa linha que estava posicionada aqui, ó, ela mudou de posição, porque essa linha é paramétrica, mas essa aqui, ó, já não é mais paramétrica. A gente dividiu ela em 4 pedaços e ela não é mais paramétrica. Porém, o NX teve que escolher aqui um endpoint e ele escolheu esse endpoint aqui como sendo o endpoint para fazer a ligação, tá? Essa linha é paramétrica, essa aqui não é mais, ó. A gente dividiu ela em 4 pedaços e não paramétrico, tá? A gente quebrou os parâmetros dela, beleza? Vamos aqui novamente no recurso, Divide Curve. E aqui nós temos outras opções, ó. Equal Segments a gente viu, Bounding Objects é igual àquela opção que nós usamos no Trim Curve. Você vai ter que dizer para ele qual é os objetos, né? Nesse caso aqui, vou selecionar essa curva para separar e esse como Bounding Object. Mesma coisa. Aqui tem uma opção que é legal, que é ao contrário de Existing Curve, ó, o Bounding Object. Vamos até fazer isso aqui. Eu vou selecionar, deixa eu ver, essa linha aqui mesmo. Para o que eu quero, ela vai ser interessante. Sim, vou quebrar os parâmetros. E ao contrário de uma curva existente, que foi o que nós usamos aqui nesse comando, no Trim Curves, eu não quero curva existente, eu quero um ponto. Eu quero dizer para ele assim, ó, separa essa curva num ponto, né, num ponto projetado. Qual é esse ponto projetado? Aqui, no Point Constructor, eu vou selecionar esse recurso aqui, ó, Point on Curve, e eu vou dizer para ele, ó, corta ela nesse ponto. Olha só, não estou pegando nenhum snap. Eu poderia trimar ele no meio, ó, né? Dividir ele no meio. Não, eu quero dividir aqui, ó. Esse é um ponto que eu quero dividir. Vou clicar aqui e eu posso dar outros pontos. Você pode dar quantos pontos você quiser aí, ó. Ele vai criar aqui, ó. Eu vou dar um outro ponto aqui, outro ponto aqui. Pronto, tá aí, ó. Ele colocou na lista. Mas eu não quero esse e eu também não quero esse. Eu só quero só um ponto. Pronto, a gente escolhe aonde nós queremos dividir. E vou dar um OK. Poderia dar um aplicar, tá? Eu dei o OK porque eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. A gente trimou ela, ó, separou, só dividiu, né? O nome correto não é trimar, a gente dividiu a curva, tá? E nós temos os dois pedaços, porém percebam que nessa opção, a qual não é paramétrico, a gente consegue ver os pedaços separados bem direitinho e eu posso selecionar eles. Por quê? Porque não existe parâmetro. Existe sim o segmento de reta, porém agora dividido, ok? Então essa é a diferença dessas duas opções, do Trim Curve aqui, onde a gente seleciona o Divide, que ele permanece paramétrico, tá? Porém, obviamente, ele vai ficar nessa seleção inteira e só vai funcionar quando nós executarmos um comando para selecionar aquela linha, um comando de extrusão, trocar a cor, enfim, de superfície e tal. E aqui não, a gente acaba quebrando os parâmetros daquela curva, tá? Uma outra opção que nós temos aqui é o Line by 2 Points, que a gente vai ter que criar uma linha perpendicular, né, para indicar para ele uma intersecção. Então, se eu selecionar, por exemplo, essa linha aqui, vai dizer que vai remover os parâmetros, tudo bem, isso aqui.
Primeiro ponto, eu quero que ele corte, por exemplo, vou pegar aqui, ó, Point on Curve, eu quero que ele corte aqui, tá? E o segundo ponto não pode ser em cima da linha, tá? Eu preciso fazer realmente uma linha aqui, ó, que tenha qualquer ângulo, tá? Mas ele não pode ser em cima da linha, beleza? Então, vou pegar aqui de novo Point on Curve, vou desligar o Center, e eu posso criar ele para qualquer lado, por exemplo, eu quero pegar aqui, ó, tá? O que vai fazer é que ele tem ali uma intersecção. Aí, eu clico no Aplicar, e ele vai fazer a trimagem ali da curva, né? Ó, ele dividiu aqui, ó, beleza? Então, outra opção, vamos lá, Divide Curve. Temos aqui a opção de Point em Vector, é a mesma coisa muito parecido com Line by 2 points, tá? Você vai só indicar um vetor. Você vai dar um ponto em cima da linha e qual vetor? Na direção de x, de y, enfim, não tem muito... E o Biplane vai selecionar um plano, tá? Então, as opções aqui mais utilizadas, a gente vai selecionar e vai usar aqui uma curva existente, e eu uso muito esse Project Point porque eu posso colocar vários pontinhos aonde eu quero em cima da linha, tá? Isso é por Bounding Objects. Aqui são Arc Length, né? Arc Length Segments, você vai dividir a curva em tantos milímetros, tá? Vai pegar aqui e vai dizer, não, eu quero que essa curva tenha a divisão dela de 10 milímetros, por exemplo, tá? Obviamente, você precisa saber quantos milímetros tem aquela curva, senão você vai botar 10 milímetros e ela tem só 2, não vai dar certo, né? Então, eu preciso saber qual é o tamanho daquela curva. Por exemplo, se eu pegar essa curva aqui, ó, vai quebrar? Sim, vai quebrar os parâmetros. Então, ele está me dizendo aqui, ó, que nesse dimensional, ele vai fazer 6 segmentos, tá? E vai ter um segmento parcial ali de 4,7, ok? Vai quebrar os parâmetros e a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, deixa eu dar um zoom aqui, 4, 5, 6 e aquele pedacinho lá, né? São 7, então, né? 7 com aquele tamanho parcial lá, beleza? Então, vimos aí diversas formas de fazer a trimagem e a divisão de curvas, beleza? Acredito que o conteúdo é bem extenso, a aula ficou bastante extensa, né? Mas tem ferramentas bem interessantes. Como esse é um curso só para conhecer o essencial do NX, pessoal, né, a gente não vai entrar em detalhes de curvas, tem muitos outros recursos de curvas associativas, tem muito mais recursos, tá? Mas a intenção aqui é mostrar para vocês o básico de como iniciar no NX. Num curso mais avançado de modelamento que a gente vai estar construindo aí também, aí sim a gente vai ver muito recurso de curva, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula, um grande abraço e até a próxima.